Bom, agora chegou a hora de mostrar exatamente o que tem dentro do livro, o que é que você vai conseguir identificar dentro do livro, qual que é o objetivo de cada tópico, qual que é o objetivo de cada módulo, e aqui no mapa mental a gente vai abrir e destrinchar tudo que você vai aprender lá dentro da metodologia faixa preta. Aqui a gente tem justamente o mapa mental do livro, onde aqui a gente tem a filosofia faixa preta, ou seja, o que é que tem de base nessa filosofia faixa preta. Então, deixa eu aumentar aqui um pouco. Onde ela começa com o mindset de crescimento, a disciplina inegociável e o propósito duradouro. Então, essa daqui ela é a base da filosofia faixa preta, onde quando a gente entra aqui quando a gente entra aqui no mindset de crescimento, é aprender com os erros, transformar desafios em aprendizado e o seu maior concorrente está dentro de você, tá? Então, nunca você vai ficar triste por algo que algo der errado, nunca você vai ficar triste porque aquilo não está saindo do jeito que você planejou. Pelo contrário, a gente entende que todo processo que acontece com você, ele é um aprendizado, e aí você vai aprendendo cada vez mais e você vai errando menos até que você não vai errar mais. Então, tem que ter essa mentalidade que tudo vai servir para a sua transformação positiva. Disciplina inegociável. Então, consistência, ela é fundamental. Então, agir com intenção. Você não vai depender da sua motivação. Ah, porque hoje eu acordei feliz, eu vou vender mais. Não, pelo contrário, você vai seguir a metodologia e aí você vai conseguir passar a ter resultado por conta da sua disciplina. Propósito duradouro. Então, o motor que sustenta toda a jornada, ou seja, tudo que você vai fazer na sua vida em relação à venda, você tem que ter um propósito. E aí você vai cumprir a sua missão. Se é servir, se é transformar, se é crescer, você tem que ter o seu propósito, a sua missão, para você poder conseguir ter resultado em vendas. Então tudo começa com o propósito. O propósito ele é a raiz. Aqui no capítulo um, fala sobre propósito e identidade comercial, você vai ter aqui os conceitos-chave, as vendas com propósito e a construção de identidade. Então, em conceito-chave, você vai ter o propósito, onde o propósito é a raiz, sem ele não há sustentação. Então, já começa já com esse mindset que você precisa ter o seu propósito. E a sua identidade, ela é feita, né, a partir do seu propósito, e aí você começa a transformar a sua identidade comercial, que é o seu posicionamento do mercado. Você pode até pensar, "Ah, não, mas eu sou um vendedor onde tem várias pessoas que trabalham fazendo a mesma coisa que eu, mas pode ter certeza que a forma como você se posiciona é o que vai, a princípio, lhe destacar dos demais. E vendas com propósito é acima do dinheiro, ou seja, você vai transformar vidas, você vai gerar segurança. Então, quando você começa a ter um propósito, o dinheiro ele vai vir como consequência. Então, o dinheiro ele é um meio, ele não é o fim. Ou seja, a gente vai ganhar dinheiro para as coisas que a gente precisa fazer, mas a gente não pensa no dinheiro. A gente tem que, no caso, pensar em um propósito maior do que o dinheiro. E, consequentemente, o dinheiro ele vai vir. Vender pelo motivo certo atrai os clientes certos. Então, muitas vezes, quando a gente está buscando só o dinheiro, a gente quer pegar tudo. A gente quer vender para todo mundo, a gente quer fazer todo tipo de negociação, e isso, no caso, não constrói um bom relacionamento, um bom vendedor no longo prazo. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter o propósito certo, e aí, a partir daí, a gente vai começar a ter os clientes que, de fato, vão mudar a nossa curva de resultado no médio e longo prazo. Então, às vezes, você querer vender para todo mundo, você querer abraçar o mundo focando no dinheiro, você pode até vender no curto prazo, mas você não consegue ir muito adiante. Então é importante você ter em mente que tem que ter um motivo certo para você poder, no caso, conseguir construir o seu futuro em vendas. Então, vender como contribuição, guia, serviço, ou seja, você tem que, de fato, ajudar as pessoas com que você vende. E o dinheiro, ele passa a ser aí uma consequência, não o foco final. E construção da identidade. Então, ou seja, pequenos detalhes diários, se é a sua postura, a sua pontualidade, a sua aparência, e aí você começa a construir sua própria marca pessoal. Ou seja, você não precisa se reinventar ao trocar de produto. Então, por exemplo, a pessoa que ela tem uma boa postura como vendedor, que as pessoas já entendem que aquela pessoa ali é confiável, não importa o produto que você venda. E aí você vai entender que, eu não sei se você já devem conhecer alguém que você entende, poxa, aquela pessoa ali é tão confiável que está vendendo aquele produto, mesmo que você entenda que aquele produto não é do negócio que ela geralmente atua principal,
mas você se sente confortável em comprar aquela pessoa, porque aquela pessoa criou uma imagem, uma marca pessoal. E aí essa é a ideia aqui, é você criar a sua marca pessoal como uma pessoa confiável, como uma pessoa que de fato se conecta profundamente. Ou seja, quando você se conecta profundamente, você acelera a confiança com os seus clientes e faz com que o que você venda você consiga vender de forma mais fácil, tá? Então, esse primeiro capítulo aqui ele fala sobre propósito e identidade comercial. No capítulo 2 a gente fala sobre conexão instantânea com o cliente. E aí, como é que você faz para poder gerar uma confiança imediata, a psicologia do comprador, e aqui é sobre neurovendas, e a técnica de conexão. Então, como é que a gente gera confiança imediata? Então, tem os primeiros 7 segundos, e aí a gente tem o cérebro reptiliano, em que geralmente ele é feito para ou lutar ou fugir. E aí é uma questão de instinto. Então, quando você chega ali, que você vê aquela pessoa que você não se conectou com ela, você tende logo a julgar que aquela pessoa não vai ser boa para fazer negócio com você, e você quer correr. Que é que isso aqui é importante? A gente tem que ter estratégias aqui para poder, nos primeiros 7 segundos, a gente já conquistar aquela pessoa. E aí o livro ele já se aprofunda bastante também sobre isso. Então, postura e linguagem corporal. Então, é o seu sorriso, é o seu olhar, como é que você vai se portar para aquele cliente. Autenticidade e presença genuína, ou seja, você de fato está ali querendo escutar o cliente, prestando atenção no cliente, focado em resolver o problema do cliente. Muitas vezes eu vejo vendedores estão num lugar e tá no telefone, e aí tá prestando atenção em qualquer outra coisa, menos no principal, que é o cliente. E aqui você tem que ter uma atenção genuína. Entregar percepção nova, ou seja, uma ideia, um insight, e aqui você traz uma perspectiva diferente para o cliente, daquele seu produto, ou seja, uma forma de utilizar, uma forma diferente, e aí ele começa a entender que você está tendo uma ótica diferente dos outros que trouxeram aquela mesma solução para ele. E vindo aqui para perfil DISC, ou seja, perfil do comprador, a gente tem aqui perfil DISC e tem o cérebro trino. Ou seja, a ideia aqui é a gente ativar os três. Então a gente tem o cérebro reptiliano, que é justamente o que vai focar ali no instinto, ou seja, a ideia ele é sempre estar focando na segurança, focando ali na urgência, no status. Então, a gente, utilizando ali sensos de urgência, a gente consegue ativar o cérebro reptiliano. A gente tem o cérebro límbico, que é aquele que trata das nossas emoções, ou seja, a gente vai utilizar o storytelling, a gente vai ter uma empatia, e aí a gente consegue conquistar o cérebro limpo, e o neocórtex, que é aquele da lógica dos dados, a gente precisa muito de provas sociais. E tem o perfil DISC, que é onde justamente existem 4 perfis, e desses 4 perfis é onde as pessoas elas tendem a ter um predominante, um ou dois predominantes, geralmente é um. E aí a gente tem aqui o perfil, né, dominante, que é aquele que vai direto ao ponto, que ele busca o controle, ele busca resultado. Tem um perfil influente, que ele é focado em relacionamento, ele é muito entusiasmado, ele gosta muito de ter a prova social, para poder ter aquele efeito manada, ele quer participar de um grupo. Tem o estável, que ele busca segurança, paciência, confiança, então ele tem que estar muito seguro para poder tomar uma decisão. E tem o cauteloso o analítico, que ele gosta de dados, de lógica, de detalhes, de garantia. Então, ou seja, ele quer realmente entender que aquilo ali vai funcionar para ele, tá? Então, a gente se aprofunda bastante no capítulo 2 aqui também sobre essa questão de neurovendas e táticas aqui de conexão. Então, a gente tem aqui rapport e espelhamento. Então, se a gente vai conseguir replicar o ritmo do cliente, a energia, a linguagem dele, vai utilizar a escuta ativa, ou seja, perceber as hesitações, o tom de voz do cliente, como é que a gente vai conduzir a conversa a partir daí, usar o nome do cliente, validar o que o cliente está falando e justamente validar os sentimentos, tirar a resistência do cliente. A gente não está ali para confrontar o cliente, a gente está para justamente conectar aquele sentimento do cliente com o nosso e ele entender que a gente não está ali como um opositor, e sim como alguém que vai ajudar ele no que ele precisa. E aí a gente vai ver muito isso aqui também aqui no módulo 2. Já partindo aqui para o módulo 3 é onde a gente vai entender o poder das perguntas estratégicas. E aí aqui a gente tem, se aprofundando no Spin, a gente vai ver as perguntas de situação, vai entender o cenário atual do cliente, as perguntas de problema, identificar as dores e dificuldades do cliente, as de implicação, ou seja, a gente vai ampliar o impacto de não agir, e essa daqui é as perguntas mais negligenciadas, que são as mais importantes,
E aí o cliente, é onde o cliente ele sai da zona de conforto dele, ele pensa, pô, realmente eu tenho que fazer alguma coisa. E as perguntas de necessidade e solução, que é onde o cliente ele verbaliza o que ele precisa, ou seja, aí a gente vai chegar com a solução posteriormente. A função das perguntas, ela é moldar a percepção de valor, conduzir sem pressionar, transferir autoridade, ou seja, se posicionar como consultor e ativar memória e imaginação do cliente. Ele vai já entender, já vai ver cenários tanto adversos como cenários positivos a partir dessas perguntas. E adaptar, né? Calibrar essas perguntas, utilizando perguntas como começa como o que, começa com como, gerar reflexão sem confrontar o cliente. Trazer perguntas que vai fazer o cliente ficar reflexivo e entendendo que ele precisa agir. E aí, no capítulo 3 a gente aborda bastante esse tema de perguntas. No capítulo 4 a gente vai para a apresentação irresistível, é onde a gente vai entender a arquitetura da apresentação, a gente vai focar no cliente, ou seja, o cliente ele é o herói, e trazer elementos de persuasão durante a apresentação. Então, a apresentação, o time, ou seja, não apresentar cedo demais, é importante quando a gente começar a apresentação, já ter tido um histórico de conversa com o cliente, onde ele já está meio que emocionalmente pronto para poder entender do seu produto. Se a gente começar cedo demais, a gente tende a já tomar uma objeção de cara. Começar com uma promessa clara, ou seja, o cliente ele tem que entender o que é que o seu produto faz, senão você vai ficar falando, 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 não vai saber se conecta com o que ele precisa ou não. E essa promessa ela tem que conectar com a necessidade de solução anterior dele, e uma sequência lógica. É um problema, solução, benefícios e prova social. Foco no cliente, então, ou seja, o cliente aqui ele é o herói, e aí, ou seja, você vai entender que você é um guia e o seu produto é uma ferramenta, mas quem vai resolver o problema é ele. Ou seja, ele tem que sentir que ele vai sentir validado, mas que ele também só vai conseguir chegar se ele tiver o seu produto, que é a ferramenta para ele resolver aquele problema. Então você vai apresentar benefícios personalizados, não características, você vai trazer algo que vai ser personalizado para o negócio dele. Evitar jargões técnicos, ou seja, clareza vende. Quanto mais simples você for, mais fácil você vai conseguir vender para o seu cliente. Você tem que falar na linguagem dele, não é na linguagem técnica, que isso aí você não quer impressionar o teu vendedor ou o seu chefe, mostrando que você sabe muito. Você quer impressionar o seu cliente na linguagem dele. Ele tem que entender o que ele está comprando. Elementos de persuasão, então tem a linguagem sensorial. A gente vai trazer situações em que ele vai visualizar a sua solução, vai trazer provas, vai trazer cases de sucesso, vai utilizar o contraste, ou seja, mostrar o antes e o depois. Isso aqui é muito poderoso. Como é que estava o cenário antes e como é que vai ficar o cenário depois. E deixar um próximo passo claro, ou seja, tem que ter um CTA, tem que ter uma chamada para ação clara aqui, para ele entender qual que é o próximo passo que ele precisa tomar. No capítulo 5 a gente vai falar como lidando com objeções, com confiança. Então, a gente tem a mentalidade aqui, faixa preta, onde objeções são sinais de interesse, ou seja, pedidos de segurança. Muita gente trata a objeção de uma forma muito negativa, como se fosse algo que, eu não vou conseguir vender porque o cliente ele trouxe uma objeção, mas na verdade ele é um grande indicativo de compra. Então, a gente tem que entender dessa forma. Você tem que abraçar a objeção, não é fugir. Então você vai dissolver ela com empatia e autoridade, mostrar que você é a pessoa que de fato resolve e entender também a objeção de fato, ou seja, o que é realmente objeção e o que é objeção de fachada, porque muitas vezes o cliente ele traz uma objeção que é de fachada, não é a objeção verdadeira. E a gente precisa também descobrir isso e o valor percebido aí supera o preço. Então, nunca o cliente, quando ele fala de preço, é porque ele não viu o valor ainda no seu produto ou serviço que você vai estar trazendo para ele. Tratamento estruturado, que você vai validar emocionalmente. Então, eu entendo, é um investimento importante. Então, ou seja, você vai validar emocionalmente a perspectiva do que ele está trazendo para você. Você vai recontextualizar logicamente, ou seja, eu vou trazer de uma forma que ele entenda o quanto de benefício que ele vai ter, visto o valor. Então, se ele vier com objeção em relação a preço, por exemplo, usar um exemplo real, trazer uma prova social e um CTA sutil. Faz sentido pensarmos juntos, faz sentido para você, você começa a pegar confirmações. E objeção por estágio de venda. Então, se uma objeção, no caso, ela é feita no início, então faltou relevância, você vai ter que redirecionar essa conversa para um segundo momento. Por exemplo, você chegou lá no seu cliente e aí, ou você começou a conversa com o cliente, ele já lhe dá uma objeção de cara.
Quando o cliente ele já te dá uma objeção de cara, quer dizer que muitas vezes ele não está podendo conversar com você agora. Não quer dizer que ele não quer seu produto ou serviço. E aí, ou seja, essa objeção no início a gente tem que reagendar essa conversa para um outro momento. Quando a objeção ela é no meio, e aí aqui é porque o cliente ele não enxergou valor no seu na sua apresentação. E muitas vezes você apresentou cedo demais, você não preparou o cliente antes, e isso aqui é o maior indicativo de que vai dar errado a sua venda. E aí você precisa usar uma estratégia aqui, você pode trazer provas sociais, usar um storytelling, ou seja, você vai reconduzir a conversa, porque aí você já entende que tem uma sinalização que não está dando certo e aí você já muda a estratégia ali na hora. E quando é uma objeção no final, é um sinal de compra, ou seja, o cliente está buscando segurança antes de fechar. E aí você vai tratar e vai trazer um fechamento, tá? Para o capítulo aqui, no caso 6, a gente vai tratar sobre técnicas de fechamento poderosas. E aqui, fundamentos, então, seja, fechamento. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Fundamento. Então, o fechamento ele é o auge da construção de valor, tá? Então, se você só vai trazer o fechamento quando de fato o cliente ele já está a pronto de comprar. Se você trouxer um fechamento antes, um fechamento antecipado para o que o cliente não está pronto, ele não vai fechar. Pelo contrário, você vai matar a venda. Então, aqui é o auge que você de fato vai conseguir fazer a venda. Confiança silenciosa e postura, ou seja, você tem que mostrar que você sabe o que está fazendo aqui. A sua postura vai dizer muito. Muitas vezes eu já vi muito vendedor que ele dá um fechamento de forma insegura, e aí se o cliente percebe que você está inseguro, ele não compra, ele já, e tem logo, nem você está acreditando no que você está vendendo, então ele já corre logo. Então você tem que ter uma postura aqui de confiança, é, e você entender que você está concluindo uma missão, não uma venda, você está ajudando o cliente de alguma forma. E aí isso aí já muda totalmente a sua percepção sobre o que você vai estar fazendo ali na hora com o cliente. E aí técnicas aqui de fechamento, por exemplo, tem o fechamento assumido, então você vai pressupor uma decisão, você vai seguir com a efetivação do negócio, já pressupondo que ele já vai ter fechado com você. Você vai ter aqui microcompromissos, que são pequenos sims ao longo da conversa, você vai garantindo que o cliente vai concordando com você, até que vai chegar um momento em que ele não consegue mais dizer não, porque ele já vai contradizer tudo que ele falou antes. Você tem aqui ancoragem reversa, então você vai contrastar o cenário caro, trabalhoso, ou seja, você vai trazer cenários que o cenário é adverso, e aí ele vai terminar entendendo que é melhor estar fechando com você ali agora. Você vai trazer uma urgência real, então você vai trazer um contexto, um bônus ou data que você precisa fechar aquilo ali de imediato, e aí ele tende a fechar com você. Silêncio estratégico, então após uma proposta, após uma objeção, que você vai lá, que você trata. Você vai e faz um silêncio ali estratégico e aí, num pouco tempo, muitas vezes o cliente mesmo ele já sinaliza que ele quer produto, ou seja, porque ele não vai ter mais argumento para poder seguir com você. E tem o fechamento também por alternativa, que é o fechamento A ou B, ou seja, você prefere pagar no Pix ou no cartão, enfim, na segunda ou na terça. Você vai trazer duas opções, que as duas opções, se você, o cliente está fechando com você, e aí ele não tem a opção de dizer não. E aí aqui são algumas técnicas que você pode estar utilizando, e aí no livro ele tem bem muito aprofundado tudo isso aí detalhado. E temos aqui fechamento emocional e lógico, que é benefício dominante, então focar na maior dor ali do cliente, no maior desejo, para poder ele entender que aquilo ali vai ser resolvido. Modelo futuro, então, ou seja, projetar ganhos nos próximos 3 meses, no ano, ou seja, ele entender como é que vai ser o cenário futuro dele, para ele já se ver naquele cenário. E redução ao absurdo, ou seja, se ele não decidir, também é uma decisão. E cara, ou seja, se ele ficar na inércia ou se ele não fizer nada, ele tá perdendo também muita coisa. E ele tem que ter essa ciência que ele vai perder isso aí, ele precisa agir urgentemente. Então, são táticas aqui que você vai aprender juntamente com o livro para poder conseguir fechar melhor, tá? Ou seja, você conseguir fechar a sua venda. E aí você vai aprender também sobre rotina comercial de alta performance. Então, quais são os pilares da sua rotina de alta performance? E aí aqui a gente tem metas e pipeline, ou seja, antes do CRM você tem que ter tudo muito claro para você, o que é que você precisa fazer, onde você precisa chegar. O bloco de prospecção, então você tem que ter um tempo sagrado sempre, e é inegociável o seu tempo de prospecção. Planejamento semanal, então análise de indicadores, ajuste de rota, ou seja, se não foi bom, nem tudo está perdido, você consegue mudar a rota. Então, se você não metrifica isso aí semanalmente, você não tem como
chegar no final do mês no objetivo. Gestão de tempo e energia, ou seja, pausas conscientes. Então, aqui tem várias estratégias para você poder gerir o seu tempo. Como é que você vai fazer isso para poder você chegar no seu objetivo de meta? E execução consistente. Então, preparo antecipado de reuniões. Então, você nunca é para estar improvisando, tem que estar tudo sempre muito bem preparado. Follow-ups agendados com o método, não na memória. Então, você tem que ter todo um processo para você poder fazer isso. E aí, no livro, ele aprofunda mais. Aprendizado contínuo, então, sobre leitura, sobre revisão de pitch, ou seja, se o que eu estou fazendo já está bom, o que eu posso fazer para poder melhorar mais? Você vai metrificando o seu avanço. Se não está bom, você vai mudando para poder começar a dar certo. Avaliação diária, então fui produtivo, foi um dia que eu passei só um dia ocupado, e aí você começa a metrificar de fato como é que está o seu avanço, tá? Aqui no capítulo 8 ele fala sobre pós-venda e expansão do relacionamento, e aí você vai entender o pós-venda como reputação, tá? Então, ou seja, ele é uma continuidade, não abandonar o cliente pós a venda. Você tem que entender que o pós-venda é o que vai fazer com que esse cara traga dinheiro para você com o passar do tempo, ou seja, você vai manter esse relacionamento aquecido. Aqui você vai entender uma escutativa, você vai coletar dados, insights, o que é que funcionou ou não funcionou no produto, para você poder, no caso, ajustar dentro de casa, né, ou seja, dentro da empresa. Acompanhamento personalizado, não genérico, o cliente entender que de fato você está com interesse nele, tá? Gestão de expectativas e transparência, ou seja, você vai justamente entender e ser transparente com o cliente, ele vai cada vez mais gerar essa confiança com você. E aqui estratégia de expansão, então indicação, ou seja, o cliente que ele está muito bem cuidado, ele vai te indicar com força, ou seja, ele vai conseguir de fato estar cada vez mais te indicando porque ele está sendo bem cuidado. Cross-sell e upsell, identificar oportunidades com naturalidade, ou seja, na conversa com o cliente, você vai ver facilmente forma de você poder vender mais para esse cliente. Prevenção de cancelamentos, ou seja, proximidade e resultado, garantir que de fato ele chegue no resultado, garantir que ele não vai querer cancelar, enfim, ou seja, está arrependido daquela compra. Humanização, mais vínculos, ou seja, você vai cada vez mais estar em contato com esse cara em momentos especiais da vida dele, e o cliente se torna um promotor, ou seja, um aliado estratégico do teu negócio, tá? E estrutura e modelos de venda. Aqui a gente tem aqui modelagem de time, ou seja, especialização, entender como é que funciona a estrutura moderna de vendas, que é o SDR, prospecção e qualificação, closer, fechamento e negociação, farmer, expansão de carteira, o Customer Success, ou seja, o CS aqui, ele vai garantir o sucesso do cliente e retenção, ou seja, são quatro estruturas que hoje existe geralmente em empresas, uma pessoa para cada função dessa, e existe o vendedor que faz tudo, e você entender que você tem que entender qual que é o ponto que você se torna aqui melhor hoje no seu processo e o que é que você precisa avançar mais para você poder se moldar melhor como vendedor completo, tá? Então, copyright aqui e persuasão, ou seja, isso aqui é mais para o mercado digital, então a gente tem aqui o modelo AIDA, que ele trata aqui sobre atenção, ou seja, ganchos ali, uma dor explícita a trazer para o cliente, interesse, que é uma promessa, uma história, um desejo, e atenção. Isso aqui, na verdade, são estratégias que você pode utilizar, e geralmente utilizado muito em postagens, enfim, em redes sociais. E aqui tem o modelo PAS, que ele traz aqui um problema, uma agitação, que é intensificar o desconforto e uma solução, um alívio. Ou seja, são formas de você já impactar ali numa postagem ou algo do tipo, ou no texto que você vai trazer para o cliente, ou seja, numa mensagem do WhatsApp. Então você pode utilizar esses dois modelos, o que é que você vai ser mais ali persuasivo com o cliente. E métricas essenciais que você tem que ter aí no seu negócio, que são ICP, definir o perfil ideal do cliente, o LTV, ou seja, o quanto esse cliente dá de receita ao longo do tempo, o custo de aquisição do cliente, o churn, que é a taxa de cancelamento do cliente, a receita recorrente mensal, ou seja, o quanto esse cliente está deixando ali todo mês para você, e os KPIs e os OKRs, que são aí as métricas que você vai ter dentro do teu negócio, do teu objetivo de vendas. Então, esse contexto aqui, ele dá todos as métricas, né, o overview aqui em relação livro, o que é que você vai aprender no livro. E o objetivo é que você, de fato, você lê, você consiga se aprofundar nesses temas. Aqui é só para você ter uma noção do que você vai identificar lá, até para você já ir, agora que você já tem já os pontos chaves, você já vai para o livro com a mente aberta com o que você vai aprender e
começar a pôr em prática. Você lá o livro também tem muitos exercícios, muita atividade, e você vai justamente vendo, lendo, né? E vai pondo em prática, e com certeza isso aí já vai te dar uma grande evolução já no teu contexto de vendas.